Daí o código do chefe assim, é que a gente viu. Pessoal, podemos começar? Então, hoje vai ser o PET sobre descontaminação da gastrointestinal, certo? Bom, então, bom dia. Vou começar apresentando o primeiro artigo de hoje, que foi esse publicado no Intensive Care Medicine em 84, e foi avaliado o efeito da descontaminação seletiva do trato gastrointestinal na colonização e taxa de infecção de pacientes que tinham sofrido politrauma. Boa parte das infecções, elas são causadas por bactérias que previamente colonizavam o trato gastrointestinal dos pacientes. E aí o racional de diminuir a colonização seria diminuir a taxa de infecção e, portanto, de desfechos desfavoráveis, especialmente por bactérias gram-negativas e por fungos, mantendo-se uma flora anaeróbia que promoveria, inclusive, uma certa resistência à colonização, evitando que novos patógenos pudessem colonizar posteriormente o trato gastrointestinal. Essa ideia surgiu ali nos anos 70, foi testada inicialmente em modelos experimentais nos ratinhos, e depois foi transposta para pacientes com leucemia que estavam neutropênicos. Em pacientes críticos, esse é um dos primeiros relatos que tem, que foi em 81, foi feito um estudo piloto lá em Groningen, nessa UTI, que depois foi ampliado para o estudo que eu estou apresentando hoje, em que justamente o objetivo foi o efeito de avaliar o impacto dessa descontaminação seletiva. A população do estudo foram pacientes de trauma que estavam entubados e internados na UTI por mais de 5 dias. O grupo intervenção foi a descontaminação seletiva, o grupo controle foram os cuidados usuais, e os desfechos que eles avaliaram foi o padrão de colonização e a taxa de infecção. Os autores, eles colocam que foi um open trial, porque o grupo controle de cuidados usuais eram os pacientes de uma corte retrospectiva que tinham sido admitidos nessa UTI em 79 e 80. E o grupo intervenção eram os pacientes que foram admitidos em 82 e 83, em que eles estavam fazendo para todos os pacientes essa descontaminação. E a descontaminação, ela consistia em uma combinação de 3 antibióticos que eram administrados tanto por via oral, tanto tópica, tanto por via enteral, 4 vezes ao dia, combinado com uma ceftaxima endovenosa, até que não tivesse mais esses patógenos potencialmente organismos potencialmente patogênicos. Eles definiram como colonização quando vinham as culturas por mais de 3 dias positivas, ou 2 amostras positivas sem sinais de infecção. Infecção endógena quando era isolado na cultura, o mesmo patógeno depois causando uma infecção, e exógena quando não tinha esse isolamento prévio nos swabs de vigilância. Eles avaliaram principalmente infecção respiratória, urinária e da ferida. Os critérios dele eram basicamente clínica e culturas de cada local positivas. E eles coletavam para todo mundo uma cultura de vigilância nas primeiras 24 horas da admissão, cultura oral, cultura swab retal, e depois 3 vezes por semana. Hemocultura só se os pacientes tivessem febre. E aí os desfechos principais que foram avaliados foi a colonização, tanto oral quanto intestinal, através do swab retal, e a taxa de infecção. Na análise estatística, eles fizeram com o Q4A, teste T, e usaram um P de 5% como significativo. Eles avaliaram um total de 122 pacientes, mais ou menos metade em cada grupo, tinha uma idade média de 35, 37 anos, a maior parte do sexo masculino, uma estadia média de 2 semanas na UTI, e um ICS de mais ou menos 33, 30, 34, que também foi semelhante nos grupos. Em relação à colonização de orofaringe, o patógeno mais comum no início era Staphylococcus aureus, em ambos os grupos, mas já numa incidência assim, maior no grupo controle do que no grupo intervenção, e em menor parte os germes gram-negativos, principalmente a Klebsiella no grupo controle e o Enterobacter no intervenção. Na colonização intestinal, aqui tem a tabela dos agentes, com exceção da E. coli. E, de novo, no grupo controle, tinha uma taxa bem mais alta já no início desse swab positivo, em relação ao grupo intervenção, mais do que o dobro. E o patógeno mais comum foi o Proteus, no controle e a Pseudomonas no intervenção. Aqui tem um gráfico da distribuição dos patógenos na orofaringe e no reto, no swab de colonização. Então, na orofaringe, esse que tem os pontilhados é Staphylococcus aureus, que tinha mais no início, como a gente viu nas tabelas, e diminuiu ao longo da internação.
enquanto que os gram-negativos aumentaram no grupo controle e no grupo intervenção, após 2 semanas, praticamente foram erradicados. E no swab retal, esse que tem os tracinhos é Escherichia coli, então era realmente o germe mais comum logo na admissão, que se manteve alto no grupo controle e que no grupo intervenção ele foi caindo, assim como a prevalência a incidência dos outros patógenos gram-negativos. Em relação à taxa de infecção, ela, de cara, foi bem mais alta já no grupo controle, 81% versus 16% no intervenção. A maior parte das infecções, elas eram do trato respiratório, numa proporção igual entre gram-positivos e gram-negativos. A maior parte das infecções, elas eram endógenas, como eu tinha comentado, né? Boa parte do trato respiratório. E no grupo intervenção, teve menos infecções do trato urinário e menos septicemias que eles colocam. Em relação às culturas do aspirado e da urina, também no grupo controle teve mais, comparado com o grupo intervenção. E aí, alguns pontos que os autores colocam é que, de cara, a incidência já era bem maior no grupo controle do que no intervenção. A maior parte das infecções, elas eram endógenas de todos os sítios, que o swab ele foi coletado em momentos um pouco diferentes entre o controle e a intervenção, talvez por isso que tem essa diferença de positividade no início. E uma coisa que chamou a atenção é que o swab retal demorou um pouco mais de tempo para ser alterado, talvez por uma disfunção do trato gastrointestinal que esses pacientes tinham. Eles ressaltam a importância do antibiótico sistêmico também, porque o tópico demoraria um pouco mais para fazer efeito. Então, eles concluíram que a descontaminação ela reduziu, de fato, a taxa de colonização e a taxa de infecção, mas claro que é um estudo que tem muitos vieses, que ele traz uma estratégia interessante assim, para ser mais estudada, mas não ainda para ser implementada. Né? Tem um grupo controle e um grupo intervenção que são temporalmente, enfim, diferentes. Eu vou dar continuidade no PET, apresentando esse estudo que também foi publicado em Science Medicine, mas em 2009, falando sobre o efeito da descontaminação seletiva do trato digestivo no impacto da mortalidade em pacientes vítimas de politrauma. Um estudo multicêntrico randomizado. Bom, em geral, de background, eles levavam em consideração que no momento da publicação existe uma meta-análise que levantava cerca de 36 RCTs que levava em consideração que sugeriam um impacto em redução de pneumonia e mortalidade naqueles pacientes que passavam pelo processo de descontaminação. Só que essa meta-análise incluía estudos, causas de óbito muito variáveis. Ela chegou a levantar a possibilidade de que alguns grupos tinham um desfecho diferente, mas não mostrou um desfecho diferente quando tinha uma análise de subgrupo. Houve uma preocupação sobre o aumento da resistência antimicrobiana, mas também não foi demonstrado isso na meta-análise, e o objetivo, inferido como a Ari já apresentou no trabalho dela, era ter um impacto na redução de infecção por BGN, sem impacto na redução por MARSA ou VRE. Bom, apesar de não ter sido estudado nesse estudo especificamente, eles interpretavam que o gasto para ter essa medida era baixo, e o racional para estudar pacientes de trauma era que a maioria deles era admitido sem infecção, tinha uma condição potencialmente curável se eles fossem tratados em menos de 5 dias, e a mortalidade tardia estava frequentemente associada à infecção. Já existiam outros RCTs que sugeriam que esses pacientes se beneficiavam, tanto em aspecto de morbidade quanto mortalidade, e as meta-análises não mostravam melhor desempenho nessa população específica, né? Bom, como dito de metodologia, foi um desenho sequencial com teste triangular que permitiu a interrupção precoce, se visto que tinha uma diferença muito grande ou um estudo de futilidade. A interpretação foi cega dos resultados e era um estudo multicêntrico. Os pacientes que eram incluídos eram aqueles que tinham uma internação na UTI por menos de 24 horas com trauma contuso não penetrante, com um índice, um score de gravidade maior ou igual a 16 e ventilação mecânica. De intervenção, eles utilizavam uma solução com 3 antimicrobianos via sonda nasogástrica em cavidade oral e também recebiam um grama de ceftaxime V de 6 em 6 horas por 4 dias. E o grupo controle recebia um protocolo de antibiótico padrão da instituição. Eles não determinaram nada, só era contraindicado o uso de fluoroquinolona por conta do impacto nessa descontaminação. De desfecho é que eles analisaram a mortalidade tardia, ou seja, com mais de 4 dias, para descartar causas de hemorragia,
morte por hemorragia ou lesão crâniocerebral, né? E de desfecho secundário, eles estudaram infecções e disfunções orgânicas. De resultados. O limite inferior deste teste triangular foi ultrapassado no 12º análise, e isso levou a um levantamento de 405 pacientes. Analisando os grupos, eles viram que o grupo controle tinha uma idade um pouco maior, mas em compensação, o grupo intervenção tinha um score de gravidade maior se comparado ao grupo controle. A mortalidade total foi de 21,4%, mas quando eles descartaram aquelas causas de mortalidade precoce com menos de 4 dias, a mortalidade global foi de 15,3%, com o grupo de descontaminação de 13,4%, menor que o grupo controle. O problema é que isso não tinha relevância estatística. E a mediana até o óbito foi maior naquela mortalidade por outras causas que não trauma, o que também corroborava com o que já se pensava da mortalidade inicial nos primeiros 4 dias, né? Mas apesar de não ter tido impacto estatístico na mortalidade tardia global, também não foi visto, na verdade, um impacto no tempo de permanência na UTI, nem na duração da ventilação mecânica nesses pacientes. Mas, apesar disso, eles viram que a taxa global de infecção foi menor nessa população, então o grupo de intervenção teve uma taxa total, né, de 48,8%, enquanto o grupo controle teve uma taxa de 61%, isso mais justificado pelas infecções de trato respiratório, tanto pneumonia quanto traqueobronquites. Isso não necessariamente com confirmação microbiológica. Além disso, eles trouxeram um gráfico também registrando o período livre de infecção, e o período livre de infecção foi menor naquele grupo que recebeu o tratamento controle, né, que não passava pela descontaminação. Quando eles fizeram uma análise microbiológica, que não foi feito para todo mundo, mas aqueles pacientes que eles fizeram para avaliar o perfil de infecção na pneumonia e na traqueobronquite, se viu uma redução na descontaminação de infecção por hemófilos influenza, pseudomonas, por enterobactérias e por estáfilos, e não houve um aumento que foi estatístico, né, significativamente estatístico, por cocos gram-positivos. Bom, a infecção de início precoce até 4 dias foi baixa em todos os grupos, e eles consideraram que teve uma taxa de infecção igual, sem relevância, de sepse, feridas e infecções de trato urinário, apesar de uma redução também de outras infecções, então peritonite, sinusite, laringite, com uma relevância estatística, né? Quando eles avaliaram aqueles pacientes com sepse, então lembra, a taxa global de sepse nos 2 grupos foi a mesma, mas quando eles avaliaram quais os bichos que tinham diminuído e com aqueles que tinham aumentado, também se viu uma redução na infecção, na sepse por gram-negativos, e uma redução também em enterococo, sem um aumento expressivo da infecção por cocos gram-positivos, que era uma preocupação deles. Os dias de antibiótico profilaxia chamavam atenção que era muito parecido nos 2 grupos, então todos os 2 ficaram próximos de 1.140, só que quando a gente avaliava o uso de antibióticos como terapia, ele foi significativamente menor naqueles pacientes do grupo controle, justamente porque eles tinham menos infecção, com exceção dos glicopeptídeos, então a vancomicina, que corrobora com a incidência não reduzida de infecção por cocos gram-positivos, né? Bom, e aí os dias de antibióticos foi bem diferente entre os 2 grupos, então o grupo controle recebeu quase 3.200 dias e o grupo de descontaminação 2.165 dias de antibiótico terapia. Também houve uma taxa maior, uma incidência maior de enterocolite naquela população do grupo controle, então que não tinha feito a descontaminação, e a incidência de disfunção orgânica grave foi muito igual nos 2 grupos a partir do 5º dia. Bom, o que eles concluíram do estudo, né, que o estudo não teve poder suficiente para mostrar uma diferença nessa mortalidade tardia, e eles levantaram que isso aconteceu por alguns motivos. Então, eles objetivaram uma redução de 50%, considerando uma mortalidade tardia esperada de 25%. E a mortalidade no grupo controle foi bem menor do que isso, foi 17%, então eles inferiram, para conseguir um estudo com poder, eles precisariam de pelo menos milhares de pacientes em cada um dos braços. Além disso, eles também interpretaram que, apesar de não ter tido impacto na mortalidade, foi muito com o que a Lari já tinha falado, teve um impacto na redução de infecções, principalmente do trato respiratório, com o impacto na redução de pneumonia por BGN, no impacto no tempo livre de infecção, no aumento do tempo livre de infecção, e menos incidência de outras infecções também, como peritonite, pleurite, meningite. E, em contrapartida, o grupo controle acabou utilizando mais antibiótico terapia e teve mais casos de colite. De pontos negativos do teste, que eu acho que a gente traz para discussão. Foi feito esse teste sequencial, então permitiu uma interrupção precoce, o que acaba
trazendo bastante viés para análise dos resultados. Eles não necessariamente passavam por uma conformação microbiológica e ele usa várias justificativas no corpo do texto, assim, para isso. Nem escovado, lavado, nem análise de swab oral ou retal, como tinha no estudo da Lari. O grupo controle não foi padronizado, então tinha bastante heterogeneidade, tanto na forma de condução dos casos, quanto nas taxas de infecção, na redução delas. E a taxa geral de infecção foi alta. Eles interpretaram que isso aconteceu porque tinha um paciente muito grave, ventilação mecânica. Então, justificava tudo que estava acontecendo. Isso. Aqui a luz aí. Bom dia, sou a Fernanda. O meu artigo é esse artigo aqui, descontaminação do trato digestivo e orofaringe em pacientes internados na UTI. Foi um artigo publicado em 2009 no New England e uma das autores principais é a Anna Mary Smash. Então, como a Adriana já falado, né, muitas vezes você sabe que a internação hospitalar ela muda a flora da orofaringe e trato digestivo dos pacientes, principalmente passando de um polo gram positivo para um polo gram negativo. E, junto com isso, a gente sabe que nos pacientes hospitalizados, os VGNs são uma causa importante de infecção, principalmente enterobactérias. Né? Então, juntando essas duas coisas, os autores do meu artigo se perguntaram se o uso de antibióticos para controlar a flora gastrointestinal dos pacientes internados na UTI reduziria a mortalidade desses pacientes. Para isso, eles fizeram um estudo randomizado em clusters, foi um estudo do tipo crossover, ele foi realizado entre maio de 2004 e julho de 2006, em 13 UTIs da UNO. Então, foram incluídos pacientes que foram admitidos na UTI e tinham uma expectativa de permanecer em ventilação mecânica por pelo menos 48 horas, ou que tinham previsão de internação na UTI por pelo menos 72 horas. Foram excluídos gestantes e pacientes que tinham algum tipo de alergia aos componentes dos antibióticos utilizados. Então, para a intervenção que eles queriam realizar, eles dividiram esses pacientes em 3 grupos. Como é que é a Tem o grupo SDD, que é a descontaminação do trato digestivo, SOD, que é a descontaminação só da orofaringe, e o Standard Care, que era o cuidado usual. Então, no desenho do estudo, foi um estudo tipo crossover, todos os centros, eles passavam por todos os grupos, a duração da intervenção era de 6 meses e tinha 1 mês de duração de intervalo entre as intervenções. Então, um intervalo de 1 mês para passar para o grupo seguinte. Então, a intervenção SDD, que era a descontaminação do trato digestivo, ela era feita da seguinte maneira. O protocolo era que o paciente ia receber 4 dias de cefalexima EV, e se ele era alérgico, ele realizava ciprofloxacino, associado a uma pasta que eles aplicavam na orofaringe, que continha cobramicina, polimixina e anfotericina B a cada 6 horas, mais 10 ml de solução, com 10 ml de poli, cobramicina e anfotericina B por uma sonda nasogástrica também. Esses pacientes recebiam coleta de cultura de vigilância, então eram coletados aspirados, sabe, retal e orofaringe na admissão 2 vezes por semana, e os antibióticos tópicos eram administrados até a alta da UTI. O grupo SOD, que era a descontaminação da orofaringe, ele recebia a mesma pasta que os pacientes do grupo SDD, da mesma forma, e também coletava as culturas de vigilância da mesma forma. Já o grupo cuidado usual, então não recebia nenhum tipo de antibiótico. A higienização da cavidade oral era feita só com água estéril, não utilizava clorexidina. E eles não coletavam culturas de vigilância da mesma forma que nos outros grupos. Era da rotina da UTI, que era 1 vez por mês. Como desfecho primário, primeiro eles tinham excluído mortalidade intra-hospitalar. Mas no decorrer do estudo, eles viram que eles fizeram um plano estatístico que não contemplaria os viés que a randomização em cluster poderia trazer e as diferenças do baseline entre as UTIs. Então, eles consultaram uma equipe de estatísticos independente e alteraram o desfecho primário para mortalidade em 28 dias.
Então, os efeitos secundários foram mortalidade intra-hospitalar, prevalência de insuficiência microbiana, tempo de ventilação mecânica, internação UTI e internação hospitalar. Em relação para a análise estatística, então, eles calcularam uma mortalidade geral dos UTIs de 20% apenas, e que essa intervenção reduziria a mortalidade em 20%. Eles calcularam o desfecho primário por esse modelo de regressão logística, eles ajustaram o resultado para as variáveis idade, sexo, a faixa 2, ventilação mecânica, razão de diminuição em UTI. Em relação, né, aos pacientes que foram randomizados, então nas 3 UTIs, foram randomizados pacientes para os 3 grupos, teve uma perda bem pequena, sendo que no final eles analisaram 1.969 pacientes no grupo controle, 2018 no grupo SDD e 1.876 no grupo SOD. Em relação à característica desses pacientes, uma coisa que chamou um pouco a atenção foi que o grupo Standard Care, eles tinham mais pacientes cirúrgicos, os pacientes estavam menos em ventilação mecânica e tinham uma PASH menor. Então, talvez eram pacientes menos graves que os demais grupos. Em relação ao desfecho primário, então, a mortalidade no grupo cuidado dos usuários foi de 27,5%, 26,9% no grupo SDD e 26,6% no grupo SOD. Fazendo análise estatística ajustada por aquelas variáveis que eu falei anteriormente, eles encontraram um odds ratio de 0,8, que atingiu significância estatística. Em relação aos desfechos secundários, então os desfechos de saída da ventilação mecânica, alta da UTI e alta hospitalar, não teve nenhuma significância estatística. Eles encontraram aqui um resultado matematicamente significativo favorecendo o grupo SDD na mortalidade na UTI e favorecendo o grupo SOD na mortalidade intra-hospitalar. Em relação à prevalência ocorrência de infecções por bacteremia nesses pacientes estudados, então eles viram que realmente no grupo controle do cuidado dos usuários, eles tiveram mais bacteremia do que os pacientes do grupo de intervenção, que um valor que atingiu a significância estatística, principalmente por bactérias Staphylococcus, bacilos não fermentadores e enterobactérias. Esse gráfico aqui, ele mostra a ocorrência de germes, bactérias nas culturas de vigilância dos pacientes com o passar do tempo. Então, a gente consegue ver aqui que no início, lá na admissão, nos primeiros dias da intervenção, os pacientes tinham mais culturas positivas e com o passar da intervenção, esse valor foi diminuindo. Essa tabela aqui, ela mostra quanto de germes multiresistentes eles conseguiram detectar nessas culturas de vigilância. Então, esses valores que tem esses coisinhos aqui do lado são os valores que foram significativamente, matematicamente significativos na análise estatística. Assim, em resumo, os pacientes do grupo SDD eles tiveram menos culturas com germes multiresistentes negativas, apesar de ter uma prevalência baixa, né, 4,5, 2,6, nos grupos cuidados visuais. Em relação ao uso de antibióticos, o grupo cuidado dos usuários usou mais antibióticos que os demais grupos, mas não teve significância estatística. O que a gente traz desse artigo? Até o próprio autor fala que o principal ponto negativo dele foi a mudança do plano de análise estatística no meio do estudo. E outra coisa que talvez tenha tido uma tendência dos pacientes do grupo cuidado usual serem pacientes menos graves que o grupo intervenção. E o próprio autor questiona se esses resultados seriam válidos para UTIs em que a gente tem um alto índice de resistência bacteriana, ao contrário das UTIs que os estudos foram realizados. Então, concluindo, né, no nosso estudo, SDD e SD reduziram a mortalidade dos pacientes das UTIs holandesas. Ainda a gente não tem claro se tem um benefício do SDD sobre o SOD e se é possível extrapolar esses resultados para a nossa realidade atual. Obrigada. Então, bom dia. O artigo que eu vou falar é de 2014 do JAMA, que vai avaliar então descontaminação orofaríngea versus descontaminação intestinal e qual é o efeito dessas duas intervenções sobre a resistência antibiótica em pacientes no UTI. Então, vai ser um ensaio clínico randomizado.
Então, só introduzindo, então, a SOD, que é a orofaríngea, precisa passar uma pasta diariamente com antibiótico, colistina, tubramicina e antifúngio, né, que nem a Fernanda falou. E SDD, além dessa pasta, eu vou associar antibiótico sistêmico, geralmente uma cepa de terceira, e uma suspensão oral com os mesmos antibióticos. Então, isso foi visto principalmente na década de 80, mas aqui é um estudo de 2003, assim, do Lancet, que é um estudo unicêntrico que mostrou uma redução assim, de mortalidade, também tem redução de pneumonia, acho que era PAV, né, e pneumonia hospitalar, com o uso dessa estratégia, em vez com baixa resistência bacteriana, que é o que a diretriz holandesa usa até para respaldar e recomendar o uso na diretriz de 2018. Só que a gente também cria uma preocupação com a indução de resistência. Então, que é um estudo de 2003, é um estudo retrospectivo, unicêntrico também, mas que com a implementação da SDD, a gente acaba tendo isso foi no contexto de surto, de um outbreak, né? Então, mas a implementação da SDD acabou induzindo resistência por bactérias com resistência induzindo crescimento de bactérias com resistência a aminoglicosídeo, que reduziu, né, após a parada da SDD no estudo retrospectivo. Então, o objetivo dos autores aqui é comparar os efeitos tanto da SDD quanto da SOD na resistência bacteriana e avaliar os desfechos secundários das duas intervenções. Então, os métodos, a gente tinha um grupo que ia para SOD, tá? Então, era uma pasta com colistina, tubramicina e anfotericina B a 2%, e um grupo SDD, que além dessa pasta, era feita uma solução via sonda nasogástrica, colistina, tubramicina e anfotericina, e uma céfala de terceira por 4 dias. Então, eles fizeram uma randomização em cluster também, tinha estratificação dependendo se já havia uso prévio de SDD e SOD na unidade ou não, era feito o pedido de Washington, e depois eram randomizados para uma das duas intervenções que eram mantidas por 12 meses. Depois disso, era feito um crossover, então eles trocavam a intervenção SDD para SOD e vice-versa, e tinha um período antes desse crossover de 1 mês, tanto de Washington quanto de washout das intervenções. E era coletada amostras fetais e respiratórias mensalmente para avaliar o desfecho primário. Então, o desfecho primário seria a prevalência do microorganismo na unidade com resistência a antibiótico através dessa vigilância mensal, e desfecho secundário é a mortalidade de 28 dias, taxa de bacteremia adquirida na UTI, aquela bacteremia após 48 horas, e tempo de permanência na UTI. Então, o flowchart do artigo, aqui eles randomizaram 16 UTIs, a amostra calculada para significância e poder que eles queriam eram 14 UTIs. Tá? Então, inicialmente, foram 8 UTIs para o grupo SOD e 8 UTIs para o grupo SDD, e após a exclusão, ficaram 2.853 versus cerca de 3.000 pacientes do grupo SOD e SDD, respectivamente. Depois disso, teve um crossover, então, no final, ali tiveram 5.871 no grupo SOD e 6.116 pacientes do grupo SDD. Tá? Teve cerca de 5.400 e 4.700 pacientes excluídos em cada grupo, respectivamente, que eles não falaram que nessa altura não sabiam o motivo da exclusão. Tá? Então, grande parte foi excluída. As características do baseline, o APACHE do grupo SOD era um pouco discretamente maior, tá, do que do grupo SDD, em mediana, e a maioria, cerca de metade dos pacientes estavam em ventilação mecânica, tá? Uma boa parte também era aquela ventilação meio que descontinuada, assim, não ficava nem mais de 48 horas em ventilação. E um pouco menos de 40% teve cirurgia na semana anterior à randomização. O resto era aparelho. Indo para o desfecho primário, então, assim, no grupo SOD, tá, a gente tem um aumento da prevalência de colonização de bactérias multiresistentes, tá? Então, 12,7% versus 7,3%. Também aumento da prevalência de colonização por ISBL e bactéria resistente a aminoglicosídeo, cipro e carbapenema. Isso no grupo SOD. No grupo SDD, vale a pena destacar aqui que teve um aumento da tendência a resistência de aminoglicosídeo no grupo SDD. Então, a cada mês, nesses 24 meses de intervenção, cerca de 7% de aumento da resistência de aminoglicosídeo no grupo SDD. Tá? Então, tudo foi maior no SOD, com exceção disso que foi maior no SDD. Essa tendência de aumento da resistência de aminoglicosídeo. Isso no SWAB retal. Tá? No SWAB respiratório, a gente tem um aumento da prevalência de colonização por bactéria resistente a carbapenema. Desfecho secundário de mortalidade, a gente não tem diferença de mortalidade em nenhum dos dois grupos, SOD e SDD, e a gente também não tem um tempo de estadia maior na UTI, foi uma mediana de 6 dias, e mediana de internação hospitalar foi 19 dias. Em relação à análise de subgrupo, essa foi uma análise de subgrupo, fizeram antes, né, mesmo de
estava na metodologia de estudo que iam fazer entre não cirúrgico e cirúrgico. E durante desfechos secundários também. Também não teve diferença na mortalidade, não cirúrgico, e nem cirúrgico, nem tempo de estadia em UTI hospitalar. Em relação ao desfecho secundário de bacteremia adquirida na UTI, a gente teve um aumento das hemoculturas positivas no grupo SOD em relação ao grupo SDD. Então, 5,9% versus 4,6%, respectivamente, principalmente as doses de enterobactérias. Em relação a gram-negativos não fermentadores, tipo a pseudomonas, não teve diferença entre os dois grupos. Em relação a Staphylo aureus, a gente também teve um aumento da prevalência de colonização por Staphylo aureus no grupo SOD em relação ao STD, mas aqui a gente já parte de precisão aqui no intervalo de confiança, que também contém a nulidade. Ele é muito amplo e ele passa um. E também tem um aumento da colonização por bactéria resistente à aminoglicosidase no grupo SOD. Tá? Então, orofaringe. Então, na discussão, a gente teve redução da bacteremia adquirida na UTI, tá, no grupo STD, em relação, sobretudo em relação à enterobactéria, mas não teve melhor em outros desfechos. E a gente tem no grupo STD um aumento gradual de gram-negativo resistente a aminoglicosídeo, que não foi visto no grupo SOD. O que os autores usam para defender, assim, outros dois estudos retrospectivos, um alemão e um francês, que não viram isso, mas os próprios autores colocam que esses estudos foram underpower para ver essa indução de resistência a aminoglicosídeo. Então, acho que um ponto positivo ao desenho do estudo, a gente tem uma randomização em cluster, assim, diferente dos estudos mais antigos, que é uma randomização individual, que acaba sendo um ponto positivo, e o que é bom do ponto de vista pragmático, né? Mas, assim, 18% da amostra não recebeu nenhuma das duas intervenções. Então, isso reflete a prática, mas um quinto da amostra não foi nem SDD nem SOD. Eles jogaram na conta porque estava na UTI que foi randomizada também. E o custo-benefício, né? Então, SDD é mais caro que a SOD. Então, a gente teve essa diferença de prevalência e colonização, mas ainda assim acaba sendo uma estratégia mais cara e você vê que a custo-efetividade acaba sendo um outro critério. Então, concluindo, a SDD foi associada à menor prevalência do gram-negativo resistente no sobe retal na UTI, teve menos bacteremia adquirida na UTI, mas teve maior indução de resistência a gram-negativo resistente à aminoglicosídeo. E ambos foram associados com baixos níveis de resistência a antibiótico no geral, mas não teve impacto em mortalidade e nem na estadia UTI. Olá, eu sou a Camila, vou apresentar o último artigo. Esse artigo ele tem um desenho muito parecido com o que a Fê e o Rodrigo apresentaram. Ele foi um artigo do ano passado, do JAMA, de 2022. E a principal pergunta dele é: em pacientes adultos com ventilação mecânica, o uso de descontaminação seletiva do trato gastrointestinal, comparado com o standard care, reduz mortalidade por todas as causas intra-hospitalar em 90 dias? Então, essa era a principal pergunta. Foi um estudo que inicialmente ele tinha sido desenhado para ser feito no Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália, só que acabou sendo feito só na Austrália. Era um estudo com randomização em cluster também. Os grupos faziam um crossover conforme o estudo ia andando. A paralelo a isso, tinha uma análise ecológica que estava sendo correndo junto. Foi um estudo de abril de 2018 e a última análise foi em 2021. Foram quase 6 mil pacientes só que foram randomizados aqui e foi em 17 hospitais e foi só australiano. A população do estudo eram todos os pacientes admitidos na UTI em ventilação mecânica e eles tinham que ter uma perspectiva de pelo menos estar entubado por pelo menos 48 horas. E de exclusão, eram pacientes alérgicos a qualquer uma das medicações, com suspeita de gestação ou que tivesse uma perspectiva de vida com menos de 12 horas. Eles não eram incluídos no estudo. O grupo intervenção, o estudo da Fê e o do Rodrigo eram separados, assim, o SOD e o SDD aqui era feito junto. Então, era feito meio grama de pasta que tinha colistina, topramicilina, estatina de 6 em 6 na boca, na mucosa, e uma solução gástrica de 10 ml de 6 em 6 horas, associado a um antibiótico EV por 4 dias, uma céfalo de terceira ou uma cipro. Essa intervenção era feita aqui enquanto o paciente estivesse entubado ou até 90 dias. E aqui não precisava ser feito se o paciente estivesse recebendo algum antibiótico para tratamento de choque séptico, alguma coisa assim que cobrisse gram-negativo. O grupo controle ele não descreve exatamente o que é feito no grupo controle, mas aqui os pacientes faziam uso de Clorex, porque Clorex alcoólica de via oral, de higiene oral, porque ele descreve isso no baseline. Inclusive, os pacientes do grupo controle tinham um uso maior de clorexidina oral.
Aqui eu queria chamar a atenção para algumas coisas. A quantidade de pacientes aqui de diferença do grupo controle para o grupo intervenção e o tempo de randomização dos pacientes. O tempo de randomização, não, o tempo de inclusão no estudo, assim. Que dos pacientes do grupo que iam receber intervenção era 16 horas, dos pacientes que não iam receber de 3 horas. Eu não trouxe o flowchart, é bem confuso, então eu trouxe mais visual assim, então os pacientes eram incluídos, randomizados, a UTI era randomizada, ficavam 12 meses, depois ficava um período de 3 meses, tudo isso eram colhidos, eram fazendo o ecológico aqui embaixo, e eles faziam uma nova randomização, e depois mais 3 meses e faziam a análise final. Eu trouxe esse daqui, que é uma análise do suplemento, em que ele mostrava para a gente ver o principal perfil de flora daquela UTI dos pacientes. Então, de cultura positiva, eram principalmente assim, gram-positivos, tinham poucos gram-negativos, e aqui eu trago também a de bactérias resistentes. Então, assim, é uma taxa e uma incidência bem pequena de positivação de culturas, todas as culturas de uma maneira geral, para micro-organismos multiresistentes, assim, e de infecção de uma maneira geral. De desfecho de primário, ele coloca mortalidade intra-hospitalar em 90 dias. De secundário, ele coloca mortalidade na UTI, dias vivos e fora de ventilação, readmissão em UTI, hospitalização em 90 dias, e aqui a parte do ecológico, resultado das culturas, da incidência de Clostridium, incidência de bactérias multiresistentes e o tempo de uso total de antibiótico. De desfecho, de primário, não teve diferença de mortalidade entre os dois grupos. Nem quando foi feita uma análise ajustada, nada disso, não teve diferença de mortalidade. Dos desfechos secundários, também a gente não encontra diferença de mortalidade de nenhum dos desfechos que ele quis avaliar. A parte do ecológico, ele coloca que você tem menos positivação por micro-organismos multiresistentes, e aqui embaixo, por Clostridium também é menos aqui. De maneira geral, ele não tem muita diferença, mas de positivação para Clostridium, ele mostra que tem uma diferença de positivação de cultura. Não teve diferença de mortalidade, só queria ressaltar aqui que a análise aqui em 90 dias, ele coloca toda a população, não sei se todos os pacientes ainda estavam internados até 90 dias, mas ele faz uma análise aqui final de mortalidade com todos os pacientes que foram avaliados. E aí depois ele faz uma análise de subgrupo para ver se algum dos grupos tem benefício, assim. Parece que nos pacientes de trauma tem uma tendência a benefício do favorecimento da intervenção, assim. Então, mas sem significância, mas com uma tendência de benefício nesses pacientes. Ele fala do ecológico, assim, não teve grande diferença. Talvez uma tendência aqui de de positivação de menos Clostridium, mas assim, pouca coisa também. Então, o que eu queria chamar a atenção desse estudo é que ele foi inicialmente feito para ser feito em 3 grandes países, mas ele acabou sendo feito só em um país. Teve 10% de violação de protocolo, porque os pacientes não toleravam muito bem a pasta, tinha um gosto ruim, era meio ruim. Tinha uma baixa taxa de positivação de culturas de uma maneira geral, não sei se dá para a gente extrapolar isso para as outras UTIs. E a flora bacteriana acaba que é muito diferente da nossa, assim, que acaba que tem muito bacilo gram-negativo. E aqui eles, como é um país único, eles consideraram que as UTIs eram muito parecidas, assim. Então eles tinham aquele coeficiente de intracluster, assim, como se as UTIs fossem muito, muito parecidas. Então não sei se a gente conseguiria extrapolar isso para outro país e para outras UTIs que não tenham a mesma flora, o mesmo cuidado e a mesma taxa tão baixa de positivação de cultura. Acho que era isso. Eu tinha ouvido falar, né? Diferente, né? Tanto reduzindo o uso de antibiótico profilático, vai pensar com a discriminação, mas
nenhum conseguiu bater um martelo e convencer, mas tem alguns resultados que chamam falta de condição, né? Porque realmente se diminuiu o dólar de persistente, só o Rodrigo que trouxe uma sugestão aí dos negativos com o nome de preconceito, assusta um pouco. Você resistente a fogo. Cara, a minha dúvida também é quanto assim, a gente já tem dificuldade de lavar a mão, de tirar o dedo do paciente, 4 vezes por dia, pastoral, quanto que isso também não é praticável e impraticável para a nossa realidade. Não parece algo difícil, mas é mais uma tarefa para ser inclusa no rol de coisas. A minha percepção é que às vezes mudança de tempo tão importante quanto, e às vezes a gente vê isso. Acontece muito. Quando o Paulo apresentou no passado, ele trouxe uma meta-análise no final que, fazendo uma análise bayesiana dos trabalhos, saindo um pouco da estatística clássica, mostrava realmente que tinha maior probabilidade de benefício da intervenção, até de mortalidade, essas coisas tudo. Eu acho que seria legal, talvez, de ter visto sobre uma análise de efetividade da intervenção. Reduzir infecções relacionadas à saúde, mas também estaria gastando mais com antibiótico. O meu ele fez. O SAD era $1 por dia e o SDD 12 dólares. O meu ele estimava em 6 euros por dia. Uma boa consideração mesmo. Mas assim, a gente não pegou a meta-análise, né? Que a meta-análise publicou junto com o Sudico, em teoria ela demonstra benefício. Especialmente sobre o grupo de paciente cultural mesmo. Uma dúvida também que eu tenho. Vários estudos desses foram trabalhar com cluster, né? Na mesma unidade e fazer os dois até diferentes. Quanto tempo, em tese, seria um tempo adequado para esse uso de troca de estratégia de antibiótico terapia para não ter aquele efeito carry-over de cluster para o outro? Teria qual tempo? Eu acho que é uns 6 meses, 1 ano. Porque Eles fizeram um mês, né? um foi 1 mês, o outro foi 3 meses. Eu não sei se muda tão rápido assim, de 1 mês para 3 meses. Assim. Fica meio praticável a justificação. Né? A gente tem alguns estudos até com paciente pós-alta, de até 9 meses ainda de colonização. Paciente pós-alta de hospital. Então, realmente, se pensando em colonização, eu acho que é um período curto. Mas aqui eu acho que não teria como fazer um de 6 meses, 1 ano, né? Acho que ia ficar um estudo no fim de 10 anos e isso por si só talvez não tivesse viés também, né? De estender demais, né? Mudar por outros motivos mesmo. Uma coisa que eu achei Morte. Porque assim, se fosse infecção, aí eu concordo com o Thiago que a gente tem que ver custo efetividade, mas morte, se você uma solução em morte, assim, isso é uma coisa muito cara de comprar, tipo os medicamentos para essa área, entendeu? Que é 2 milhões por dose. Agora o negócio que custa R$10, R$20, eu acho que não tinha ser uma análise de custo-efetividade mostrar que não vale a pena, não seria de morte. Mesma questão de custo, acho que vai ter que ser balanceada em relação ao aumento de tempo de estadia do paciente que vai infectar, né? Ou vários estudos mostraram que daí também quem usou a descontaminação usou menos antibiótico para tratar outras infecções, então o próprio gasto com antibiótico se dilua, né? Porque se você diminuir o efeito, talvez o cara também use menos antibiótico para tratar os problemas que viriam disso. Eu tenho uma pergunta que eu queria ver se vocês pensam dizer isso. Uma coisa que eu não sei da minha cabeça quando eu vejo esses trabalhos aí. Mas o que vocês acharam? Assim? Vocês acham que hoje é todo mundo assim, fazer isso? Isso aí, a nossa farmácia aqui, todo mundo poderia manipular. Fazer tanto a pastoral quanto a solução literal. E o endovenoso é dar um cifim assim. Acho que intervenção se não é difícil, né? Intervenção cara, acho que é factível de fazer. As dúvidas que eu tenho é em relação a gente, porque eu acho que, até pelo que o pessoal mostrou, o perfil de infecção da microbiota é bem diferente das UTIs que foram estudadas do que a gente vê aqui no dia a dia. Eu acho que no Brasil, pelo menos, a percepção é que a gente tem uma carga de uso de antimicrobianos bem mais alta
Isso talvez em parte, até talvez o que a gente teria que usar. Não sei o quanto que isso vai impactar em termos de recurso de uso da enfermagem e tudo, mas não sei se realmente acrescenta uma coisa assim proibitiva de esforço para a gente utilizar. Fico ainda um pouco incomodado com a ideia do antimicrobiano endovenoso, né, que me parece uma ideia seletiva. Né? Não vejo muita seletividade numa coisa que é sistêmica, mas seria factível a gente fazer. Isso em relação àquele GRM10, no último estudo falou que teve uma redução de gênero de resistência, né? Isso digo. O que o Rodrigo apresentou para ele teve um resultado que aumentou o risco de GRM10. É que o Rodrigo, ele fez uma... Ah, você não foi contra, foi a dois aí. Ele fez, ele comparou o STD com a SOP. Eles justificam que na Holanda, vai dar na diretriz de 2018. Tudo foi antes, né? Mas eu tenho você não fazer um grupo padrão, você tem que fazer uma das duas. Ah, entendi. Essa justificativa. Tem mais coisas de tipo de origem. Bom, acho que a pergunta que me vem à cabeça é assim, por que a gente não faz isso? Porque você pega assim, o corpo de tudo bem que não é uma evidência forte, mas sugere que reduz infecção, isso é uma sugestão bem forte, e talvez reduz mortalidade. Então, minha primeira pergunta é essa. Parece algo seguro, né? Exato. Aí eu acho que os dois motivos para a gente não fazer, um é a nossa preocupação com o TIE, né, que é a nossa microbiota talvez seja muito pior, e o outro motivo, eu acho que a nossa cultura de UTI no Brasil é muito americanizada, ela não é a cultura europeia e australiana. Então a gente recebe muito paciente em fim de vida na UTI, já com TIE e tal. E se você for lá na Holanda, a cultura é inversa, eles são muito agressivos no plano de vida e tal, então a tendência dos pacientes ficarem muito tempo na UTI é muito menor também. Acho que se a gente fosse fazer um balanço aí. Mas se a gente pegar UTIs brasileiras que têm um padrão melhor de equipe e tudo mais, né, consegue ter uma coisa mais eficiente, a gente vê multirresistência acontecendo também. Né? Se você for lá no CIR, mas se você pegar esses outros hospitais, o paciente vai ficando muito tempo usando o carbapenema, ele vai acabar usando o multi também. Clostridium e PRE. A gente vê no SUS é que aqui a gente vê isso num ritmo mais acelerado, talvez. Né? O paciente coloniza mais rápido. Mas isso aí daí como uma profilaxia. Assim como a gente pensa em profilaxia para eu pensaria em profilaxia nessa folha. A ideia, né? No fim assim, eu concordo com o Paulo que não é descontaminação seletiva, né? É antibiótico profilático. Por 4 dias, e aí a descontaminação continua meio perdida de vista. Seria bem interessante que quem já usa tanto antibiótico, se acrescentar mais alguma coisa para a parte da probabilidade de você pegar alguém que está tomando antibiótico não chegar na UTI aqui, de uma forma meu geral. estudo me chamou a atenção no fato de a taxa de antibiótico profilaxia ser praticamente a mesma no grupo prevenção e no grupo controle, porque as indicações eram diferentes, e aí os antibióticos eles não detalhavam assim todos, mas já chamava a atenção que era muito, ainda assim teve diferença em taxa de infecção, né? Então talvez era a parte seletiva mesmo. O quanto que vai ter eficiência aqui para a candidato. Eu estou pensando. O que você acha, Roberto? Eu acho que, assim, pensando sobre, eu acho que o paciente com trauma, ele é meio que um modelo disso, né? Ele tem muita chance de ter infecção, vários mecanismos imunes mesmo relacionados a um insulto inicial, várias coisas que estão associadas, acho que também aumento do risco mesmo, assim, pelo rebaixamento, por uma intubação num contexto ruim. Por isso que eu acho que talvez, especificamente pensando para paciente com trauma, eu penso que faria sentido esse tipo de intervenção. Para paciente clínico, de uma forma geral, eu não sei se isso me parece tão evidente, justamente por causa desses fatores que não são tão óbvios assim, de aumento de risco, mas também, porque acho que cai um pouco no que o Bruno falou de que, em geral, talvez o doente clínico já tenha muita comorbidade, já tenha sido exposto a hospital antes, né, já tem uma outra flora, por esses dois polos, assim, mas principalmente porque eu acho que o risco do paciente com trauma ter
infecção, especialmente infecção de trato respiratório, né, traqueobronquite e pneumonia, né? Eu acho que talvez assim, o que me parece que marca muito deve ser esse paciente, né? Eu não sei se o neurocrítico como um todo não entra um pouco nesse pacote, o neurocrítico agudo, né? Tipo AVC cirúrgico, então, talvez também, mas eu acho que é um trauma que deve carregar isso de uma forma muito, muito marcada. E eu penso que talvez seria uma intervenção que faria sentido nessa população. Aí eu não sei porque aí eu tô, enfim, a gente está replicando o que é estudado fora, né? Assim, o que a gente tem visto pelo antibiótico, talvez o sistêmico acho que faz sentido, mesmo a gente ganha muito mais acrescentando a pasta. Eu não sei se a gente tinha um comparador adequado nos estudos, né? Porque todos eles faziam o digestivo e a pasta junto, né? Não só o EV, eu digo assim, que né, não teria exatamente só o sistêmico sem o holotópico, né? Essa intervenção não é exatamente só se ela ocorreu por outros motivos, né? Mas aí acho que também existe uma chance grande, como lá já é padrão fazer, então acho que não é lá que vai vir a resposta, né? Teria que ser uma comparação em outro lugar. Eu acho que eu penso nesse carência. Eu acho que a gente tinha que estudar aqui no Brasil. Qualquer Suzão, assim, né? Pegar, fazer esse trabalho, de trauma e tal. Tem que ter que ir para o pagamento. Mas eu acho que talvez o nosso caminho não é implementar, é estudar para ver o que acontece. E eu acho que o que seria legal é assim, um braço joquer, um braço antibiótico sistêmico mais higiene oral, e o braço STD completo. Talvez aqui tivesse um impacto diferente na colonização, né? Porque uma coisa que me preocupa, assim, eu acho que, especialmente pensando em trauma, talvez eu vá falar uma besteira aqui agora, mas assim, pensando pelo menos assim no nosso dia a dia lá, né? As nossas infecções precoces, e quando eu digo precoces, não são nem precoces da primeira semana, elas são até a segunda, terceira, elas em geral não envolvem multiresistência, né? Assim, tanto que os nossos antibióticos empíricos não são tão diferentes da realidade geral aí, né? Agora, a questão realmente é isso, assim, o paciente, tem nem como comparar tempo de estadia, né? E no Brasil, o paciente vai ficar muito tempo na UTI. Mesmo esse cara que no começo teve um bicho bonzinho, né? Ele vai ficar na UTI por motivos vários aí do sistema de saúde e talvez a gente tivesse um efeito ambiental pior, é o que me parece. Eu acho que ele ainda assim seria positivo, eu teria receio de um efeito ambiental mais prolongado, pior, assim, de aumentar a resistência com o passar do tempo. Assim. Talvez teria que ter um cuidado maior, assim, um tempo adequado para analisar isso. Né? Eu não sei se isso que eu falei vale para todas as grandes UTIs do SUS que atendem trauma com grande volume. Né? Eu acho que isso talvez também seja um pouco reflexo de política de tratamento, assim, né? Ou não só todo trauma deve ter bicho muito sensível, não sei se todas as UTIs que atendem trauma, eu acho que em parte sim, mas não sei se é tão marcado como aqui. A nossa prevalência depois de um check é muito maior que a deles ao longo da intervenção. Precoce, eu acho que é semelhante, de verdade, em termos de agente, assim, de infecções. Porque é raridade a gente pegar um paciente com infecção precoce por multiresistência. Agora, a prevalência ao longo da internação realmente estudos 0,8%, 1%, 2%, né? Assim, nem se compara com os nossos clientes, né? Mesmo em UTIs que tem menos prevalência do que outras, não é 1%, não é bem mais do que isso. Acho que se a gente pegar o que tem de trabalho de antibiótico profilático, para paciente crítico, geralmente é perintubação. Né? Se a gente for intubado com qualquer motivo, tem no New England, já no pós-parada, tem alguns em intubação de paciente comatoso. Eles mostram uma redução de incidência de PAV, né? Mas o New England, por exemplo, do pós-parada, que é uma população bem ruim, né? Porque a maioria morre. Ele reduziu o PAV, mas não mudou a mortalidade, não mudou de desfecho clínico. Aqui, se mudar de desfecho clínico, foi certa infecção, é bem pouquinho, né? Um efeito de uns 2%, 3%. Depende da taxa basal de morte na unidade. Então, se a gente for pegar nossas unidades aqui, que as unidades do pacientes têm graves, a mortalidade basal nossa é 30%, talvez a gente conseguiria reduzir aí 3%, 4%. É bastante. Para uma intervenção também. É o que dá para ter em terapia intensiva. Né? Acho que qualquer coisa além disso é mentira. Depois da ventilação protetora, não é nada foi. O básico sendo bem feito, não tem como você fazer mágica depois.
E aí, assim, o quanto que ser colonizado é porque você deu antibiótico ou não, isso é bastante questionável na literatura. Eu sei que a gente discute isso na cabeça de vocês, mas não é uma coisa que é... O principal fator disso para se colonizar não é a exposição a antibiótico. Claro que a exposição, se você ficar dando meropenem para todo mundo, você vai começar a criar um monte de KPC no hospital, mas o paciente está na UTI com pacientes que vêm do hospital. Então, se o hospital tem muito bicho multidroga resistente, você pode fazer uso mais restritivo que você quiser, eles vão se colonizar durante a internação na UTI. Vocês veem isso acontecendo, né? Então, eu realmente acho que assim, eu acho que a gente tem que fazer uso restritivo de antibiótico. Eu acho que nós fazemos um polo restritivo demais, na minha opinião, tá? Mas para vocês. Eu acho que a gente tem que fazer um uso criterioso. Então, se o paciente tem infecção, ele vai tratar. Se ele não tem, mais acabou. Ele tem indicação de antibiótico profilaxia, recebe 24 horas, tudo bem. Passou a indicação, tira. Eu acho que a gente tem que ser criterioso, mas não é um uso restritivo. O carbapenêmico, sim, eu acho que a gente tem que evitar usar o carbapenêmico. Isso é uma crença, tá? Também não tem nenhum trabalho mostrando isso, tá? Mas que eu peguei a época, que quando eu era lá embaixo, que o esquema empírico virou vancomycin. O esquema empírico era virou vancomycin. Na época, todas as recomendações falavam isso e tal. Deu 6 meses. Durante a minha residência, começou a vir serrácea resistente a tudo, KPC resistente a colistina e tal. Então, aí, realmente, você botar meropenem no esquema empírico para todo mundo e associar um bicho para toda infecção na UTI, isso é furada, pedir para dar errado. Em questão de tempo, você vai ter uma UTI ali que é uma bomba atômica. Então, aí a gente tem que ser, por isso que a gente tem que ser criterioso, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais liberal, principalmente no começo, o paciente acabou de chegar, se está na dúvida, dá um antibiótico, e depois tira. Eu acho que a gente tem que ter essa cabeça um pouco aí. Esses trabalhos, para mim, me dão um conforto muito grande, porque os caras dão 4 dias lá de ceftoxima, reduzir a infecção, é esperado, né? Se você deu antibiótico sem ele estar infectado, você espera que tenha menos infecção microbiológica, porque ele não vai crescer em cultura, certo? Isso é totalmente esperado. Mas assim, não mostrou um aumento enorme de multiresistência nos pacientes também, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter isso em mente. Então, acho que a gente tem que buscar um uso criterioso, um uso racional, não é um uso restritivo. Do carbapenêmico, tudo bem, pode ser restritivo, mas aí você pode ter estratégias, mas acho que de antibiótico em geral a gente tem que ter uma certa cautela. Eu tenho mais uma curiosidade, não sei se vocês leram, talvez nos trabalhos mais antigos. Da onde vem a escolha desses antimicrobianos para uso tópico? Por que estes? Ignorância total, assim. Claro, consigo pensar em termos de espectro, né? Mas eles não têm uma justificativa, assim. Eles falam que não privilegia. E eles não querem cobrir na Europa. Não quer pegar na Europa. Eu sei que eles evitam a quinolona pela permissão de resistência, né? Mas no meu que fala da quinolona. no meu falo. Evita a quinolona porque é induzido resistência. Você nem acha que a absorção da doença é chamada. para não ser absorvido. Eu acho que esses vírus absorvidos fica mais local ali no tatuagem. Então é o que sobra. Não sobra muitas opções. Meio que isso. Mas o meu ele ainda sugeriu a acréscimo da banco oral em áreas que eram endêmicas HRE. Interessante. O uso de gorega é muito forte. Estatina, dobra, colistina e estatina. Nicotina ele tá Mas ele dá uma explicação lá que na época lá a estatina estava mais acessível de conseguir, mais fácil de conseguir estatina. Questão logística no final de semana. A estatina agora é absorvida, era mais seletiva, assim, que passa mineral para trás. Só que no meu usar, podia usar assim. Podia, né? No sushi podia ser assim. Mas era alergia. Não, se você não pudesse usar certo só no. Bom, eu acho que fica aí. Eu ainda não sei qual que é o caminho. Ou a gente poderia implementar e ver o que acontece. Fazer uma série temporal interrompida, assim, pega o período pré. Tinha pensado nisso. Usa isso aí como a. O da Larissa não é isso. O da Larissa é um clássico estudo antes e depois, que não serve para nada. Porque ele não ajustou para as variáveis de gravidade e tal.
Então, a série temporal interrompida seria assim, a taxa de colonização ao longo do tempo. Aí você põe uma intervenção e vê essa taxa, e você vê se tem um efeito integral. Isso é um desenho quase experimental, ele é mais robusto do que você fazer só a comparação antes e depois. Mas você pode fazer a comparação antes e depois, mas pelo menos tem que ajustar para a gravidade, como qualquer estudo funcional. Fazendo implementação sequencial da botão. Então, aí tem vários desenhos. A gente poderia, por exemplo, fazer o step wedge, que é onde você randomiza a inclusão naquele grupo, né? Você vai incluindo em passos, né? Tem isso. Mas, enfim, eu não sei se a gente tem que implementar ou se a gente tem que estudar. Mas se for para estudar, é coisa da próxima como foi feito. Eu tenho minhas dúvidas aí. Não, aí tem que buscar um financiamento mais robusto. Só a implementação. Isso é justamente mais fácil. E, né, eu acho que se fosse para ser positivo, eu acho que não é uma coisa, né? Acho que é uma coisa na casa dos milhares vezes, né? Essa diferençazinha de 3%. Isso eu acho que precisa de uns 10 milzinhos. Porque como é cluster, eles têm que ajustar, aí você perde poder na análise, né? Inclusive, quanto menor o número de clusters, pior. Então, ideal, se fosse mais cluster e menos clusters, melhor. E aqui no Brasil, a gente tem milhares de utilizados. A gente poderia fazer isso. Melhor do que na Austrália, porque na Austrália eles têm centenas só. Tem vários estudos, né? Esse tipo de coisa. Mas aqui a gente poderia fazer com mais clusters e menos pacientes por cluster. É isso. Você tem mais precisão estimativa. Mas tudo bem. Acho que é isso aí. Uma coisa mais aí, Ana? Esse é um tema diferente. Eu acho que ele traz para a gente um pouco só a ideia de não ser tão conservador no antibiótico. Né? Acho que isso é uma coisa que dá para trazer. Eu não sei se não dá para a gente puxar 100%, porque o nosso cenário de multi-resistência é diferente. Mas, pelo menos numa fase inicial, a gente pode trazer um pouco disso. Beleza. Quais expressões de quem voucher? Não, eu ia falar das apresentações que eu escolhi para vocês, não se preocupem com estatística no PET, assim. É o mínimo necessário para entender o resultado. E, por exemplo, quando vai apresentar o método, não precisa ficar falando quais são os desfechos. Apresenta logo os desfechos quando for o caso. Ele apresenta assim, o desenho foi esse, e aí o resultado encontrado foi esse. Tá? Pode, para vocês irem bem direto, e aí vocês não precisam